Nessa aula, vamos falar sobre comunicação interpessoal. Depois de abordarmos um pouco sobre o estudo da língua, vamos falar sobre comunicação interpessoal e sua importância, os elementos da comunicação, os níveis e funções da linguagem, os recursos de estilo. Os seres humanos são dependentes uns dos outros. Ninguém vive isoladamente. Sempre alguém depende de outra pessoa para se comunicar, nos momentos de lazer, no setor de trabalho, nas reuniões sociais e religiosas. Isso torna possível a convivência humana. A produção e transmissão de mensagens estabelecem o processo comunicativo, uma das armas mais importantes que o sujeito pode utilizar para a solução de seus problemas. A essência de cada sujeito está naquilo que ele consegue exprimir empregando a linguagem verbal, oral ou escrita, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Todo texto cumpre um papel social comunicativo importante. Alguns buscam a objetividade priorizando a clareza da informação, caso da função referencial. Outros, o convencimento, a persuasão, caso da função conativa ou apelativa. Outros, a subjetividade, o lirismo e assim por diante. Em cada texto predomina uma função linguística peculiar a cada tipo de realização. Falando de funções da linguagem, então vamos ver. A função emotiva, ela está centrada no emissor, como o próprio nome indica, emotiva, emissor. Então ela revela os sentimentos do emissor. A função conativa, apelativa, está centrada no receptor. Então é aquela que tenta influenciar no comportamento da segunda pessoa do discurso. A função referencial, ela está centrada na mensagem ou na informação. A função metalinguística, centrada no código linguístico. A função poética, como o próprio nome indica, está centrada na mensagem. Ela mostra os arranjos da linguagem para traduzir aquele sentido que o poeta deseja. E a função fática está centrada no canal de comunicação. É ela que torna viva, né, o processo comunicativo. Exemplo, quando nós temos no discurso, né, aquelas palavrinhas, alô, tudo bem, e aí, tal, isso é uma característica da função fática. A função poética é aquela que tem um arranjo da linguagem especial. Ela é feita através de versos, estrofes e assim por diante. A função metalinguística ela está centrada no código de comunicação. Quando eu defino uma palavra, o que significa comunicação? Essa explicação está na função metalinguística, porque eu uso palavras para exprimir o significado de uma outra palavra, para explicar. A função referencial é aquela que traz uma comunicação objetiva. E a apelativa no receptor, ela visa influenciar o comportamento dele, a ele tomar uma atitude ou a fazer alguma coisa, e a função emotiva traduz o sentimento do emissor, a primeira pessoa. Importância dos recursos linguísticos. A boa prática comunicativa pressupõe saber o que e como falar. Por meio da comunicação e da forma como nos comunicamos, estabelecemos a qualidade de nossa convivência com o outro. O importante não é o que falar, é como nós falamos. Então, esse cuidado todo interlocutor precisa ter. Dentre as formas da gente se comunicar, nós temos a comunicação por meio da linguagem literária, né? Essa linguagem, ela tem um efeito especial, porque é uma linguagem artística. A palavra literária quer dizer arte da palavra. Então ela se constrói com a utilização desses recursos de estilo, porque são eles que tornam expressiva, simbólica ou figurada a mensagem. A linguagem literária de um texto terá riqueza expressiva proporcional à habilidade de seu autor. Tudo isso devido à maneira especial como ele emprega as figuras de linguagem, como a metáfora, metonímia, hipérbole, sinestesia, literação, assonância, dentre outras.